Bem, pessoal, vamos começar deu horário aqui, né? 5 minutinhos aí para a turma chegar. A turma vai entrando. Dirceu aí, apostos. Pô, brigadão, Dirceu, por estar com a gente hoje aqui. Marcelo Pessoa aqui quem está falando, pessoal. Eu sou responsável aqui pelo Labs, como a gente chama aqui da N5 Brasil. A gente faz consultoria na área de dados e também uma fábrica de software, tá? Então, a gente trabalha hoje aí para uma série de instituições financeiras, Mastercard, Claro Pay, C6, N26, Santander, Itaú, uma turma bacana, muitas fintechs também, startups. Hoje é um dia super especial para a gente, porque a gente vai começar uma série aí, um ciclo novo, né, de webinars com foco na área de dados, com foco no mundo de IA, né? Hoje a gente está começando aqui com o Dirceu Neto, que é o CTO aqui do Brasil, da N5. Vamos falar de arquitetura de dados, né? Arquitetura de dados moderna nas três clouds. Já vamos começar. Dia 19, daqui a 15 dias, a gente vai falar de Web Analytics, né? Com foco aí em jornada do cliente, comportamento do usuário, vai ser super bacana. Vitor, até que está aqui com a gente hoje também, que é nosso consultor sênior aí da N5 aqui, vai estar fazendo essa apresentação. No dia 9 do 11, a gente vai falar de Data Storytelling, também imperdível aí, com o Arthur Pepato, que é o Head de Produtos da N5 aqui no Brasil. E dia 23 do 11, a gente vai falar de AI, né? Parte de inteligência artificial. Eu vou trazer um convidado super especial para, junto comigo aqui, fazer essa apresentação, tá? Então, assim, muitíssimo aí boa noite, né, a todos, e vamos começar. Dirceu, passo a palavra para ti aí, meu amigo. Obrigado. Perfeito, obrigado, Marcelo. Bom, boa noite, pessoal. Bom, como o Marcelo já disse aí, né? Então, prazer, Dirceu, vou estar apresentando aqui para vocês esse webinar. A ideia aqui é discutir um pouco sobre soluções, né? A stack de dados aí. Esse problema de dados é um problema muito atual, né? É um tema que nunca teve tão em alta quanto agora. Hoje, você ser uma empresa orientada a dados é uma vantagem competitiva e a ideia é mostrar aqui algumas soluções para conseguir resolver dores comuns, né, que o mundo moderno aí oferece para empresas. Às vezes o seu sistema transacional, onde seu cliente faz uma compra, não é o mesmo onde você consegue analisar a jornada dele do ponto de vista de UX. Então, é, é caro não ter acesso a esse tipo de insight hoje em dia. Então, vamos lá. Opa. Bom, primeiro então aqui uma introdução sobre o que a gente vai estar discutindo hoje, né? Começar dando uma equalizada aqui sobre o que hoje se pratica no mercado, né? Entender aí quais são as alternativas de stacks para se seguir. Depois olhar de um ponto de vista de organização, quais são os pilares ali que a gente deveria se orientar na hora de tomar a decisão de como montar essa solução, e aí partir já para uma conversa sobre organização de dados, né? Então, além da organização de infraestrutura, de recursos que compõem a stack, falar também um pouquinho de fisicamente ali no storage, como que a gente faz uma separação legal. E aí a gente parte já para algumas aí opções para implementar tudo isso que foi aqui dito, tanto na AWS, quanto Azure, quanto GCP. Então, começando aqui sobre o que se encontra hoje no mercado, né? Primeiro, a gente tem aqui os data warehouses. Isso aqui provavelmente ainda é a solução mais difundida, né, em termos de abrangência de mercado, por ser, inclusive, uma solução bastante antiga, né? Então, esse é um termo aqui que nasceu lá nos anos 80 e foi popularizado nos anos 90, muito em conta do trabalho de um cara chamado Ralph Kimball, que tem um livro aí que é um clássico para quem é desse mundo de BI, de engenharia de dados, que se chama The Data Warehouse Toolkit, que é um
um compiladão lá de boas práticas e são coisas que, inclusive, se usam até hoje, né? Como, por exemplo, a conversa de modelagem dimensional, o Star Schema, Snowflake, tudo isso data lá dos anos 90 e é um conteúdo que envelheceu bem, uma coisa rara aí no mundo de TI. Então, bom, aqui só, né, em grandes pontos, o que caracteriza um data warehouse é um servidor central, né? A gente tinha um servidorzão de banco de dados lá, tudo que entrava lá eram dados estruturados, né? Geralmente dados transacionais das aplicações da empresa. Isso era feito através de ETLs que rodavam em lotes, então uma vez por dia ia lá e pegava todas essas bases e trazia aqui para dentro. E aí, na hora de disponibilizar isso, usava essa estratégia de modelagem dimensional, né, que comentei, do Snowflake, tabelas fatos, dimensões, toda essa história que a gente conhece bem. E aqui um outro detalhe também é a história de data marts, né? Uma vez que esse dado estava lá no warehouse, existiam também algumas rotinas que aí copiavam esses dados para ou outros storages, ou dentro, às vezes, até do mesmo servidor, mas para um outro database, para um local de uso mais específico de uma área, né? Então, você tinha lá um data mart para o pessoal do financeiro, por exemplo, o pessoal do marketing. Aí, bom, isso aqui, é, mais ou menos por volta ali de 2010, 2011, uma grande mudança aí de tecnologias, a gente começou a ter cada vez mais fontes de dados para uma empresa e cada vez com um volume cada vez maior, né, e a latência também maior de produção desses dados. Então, aqui começou a ficar um pouco insustentável para uma empresa grande, pelo menos, esse modelo de data warehouse, e aí começou a se voltar a atenção aqui para a história de data lake, né, que lá meados lá de 2010, 11, começou a ficar popular aí por conta da popularidade de alguns frameworks de processamento, de armazenamento de dados distribuído, né, como o Hadoop File System, com o MapReduce lá atrás, depois o Spark. E, bom, o que caracteriza aqui um Data Lake é que, diferente do Data Warehouse, agora a gente começa a trabalhar com dados de qualquer natureza, então, estruturados, não estruturados, semi-estruturados, pode ser uma cópia de uma tabela de banco de dados, pode ser um JSON de um evento de uma aplicação, pode ser logs de texto, por exemplo. Aqui, ao invés de trabalhar na forma de ETLs, a gente começa a trabalhar com ELTs, então qual que é a diferença aí, né? Em vez de você fazer a transformação antes de escrever o dado, como isso acontecia nos Data Warehouse, você traz o dado no formato nativo dele e você faz a transformação apenas no momento do consumo. E aí, bom, a grande diferença aqui é que os recursos são todos descentralizados, né, tanto para consumo quanto para processamento, armazenamento, e com isso você ganha escalabilidade, né? Era muito, muito difícil, muito custoso você fazer uma expansão de um data warehouse, porque isso significava mexer no seu servidor central. E significava conseguir uma máquina maior, uma máquina mais cara, e significava também downtime, né? Enquanto esse processo acontecia. E aí, bom, então depois de tudo isso, a gente chega finalmente aqui no que é, se fala hoje em dia no mercado, né? Que é a história de Data Lakehouse. E o que é isso? É basicamente você tentar unir os benefícios de um Data Lake, que é a sua escalabilidade, com os benefícios de um Data Warehouse, que é a questão de organização, né? Porque no Data Warehouse você tinha um modelo analítico muito orientado a consumo, a BI, a tomada de decisões. Então, é, muito rápido o mercado percebeu que os data lakes estavam se tornando inviáveis,
por alguns problemas crônicos aí devidos à falta de organização desses dados, né? Que é a história do data swamp, né? Que você começa a jogar muita coisa dentro do seu data lake, é muito difícil ter a gestão do que está acontecendo ali, e na hora de consumir é cada um por si, cada área entende o dado de uma forma, e isso, no geral, gera um problema de confiança, né? De confiabilidade nos seus dados, e dados que a gente não consegue confiar, a gente não consegue utilizar para tomada de decisões, logo eles têm muito menos valor para a empresa. Então, o que o Lakehouse consegue trazer de diferente, né, além dessa organização, é também a utilização de alguns frameworks aí que possibilitam que se façam transações ACID com esse conjunto de dados, algo que não era possível também falando em Data Lake, né? O formato colunar que as coisas são salvas no Lake, ele não permitia, por exemplo, atualizar uma tabela, somente sobrescrever uma tabela, e aí era muito difícil você ter o controle de histórico, de versionamento do que acontece ali. Então, por meados aí de 2018, 2019, ficou muito popular alguns frameworks como o Delta Lake, Iceberg, Apache Hood, que são soluções aí sofisticadas para esse problema. Com isso, você ganha confiança na qualidade de dados, inclusive a própria organização de dados do Lakehouse é pensada nisso, e você consegue ter também uma gestão unificada, né? Disso eliminando aí o problema de falta de governança do que você tem na sua stack de dados. Então, pensando aqui em grandes linhas, né, o que a gente precisa se ater aí na hora de desenhar uma solução? Entender como que vai ser a sua camada de extração de dados, como que vai ser a sua estratégia de armazenamento, qual ferramenta, de que modo você vai trabalhar a orquestração desses processos e que mecanismos você vai utilizar para processar esses dados, né, de forma distribuída, e aí, por último, como que você consegue dar na mão do seu usuário final uma ferramenta para fazer o consumo eficiente desses dados, e como, claro, você consegue ter uma governança de tudo isso. E aqui, por governança, entenda no sentido mais de engenharia de dados aqui da palavra, né? Então, estou falando sobre catálogo de dados, monitoramento, qualidade e gestão de acesso. Então, bom, explicando aqui um pouquinho sobre essa ideia das camadas de dados de um lake house, né? A estratégia aqui é basicamente você começar com um ponto único de entrada para os seus dados, que a gente vai chamar de landing zone. Então, você vai ter diversos sistemas alimentando ali com essas extrações acontecendo, e tudo isso vai estar caindo num storage central, onde o dado repousa no estado nativo dele, né? Então, do jeito que ele chegou da fonte. Aí você tem uma primeira camada de transformações, aonde isso vai ser passado para um formato colunar otimizado para o Data Lake, né? Então otimizado para os processos upstream, né? Tudo que acontecer daí para frente, a gente chama essa camada de bronze. Na sequência, uma vez que você já tem os dados estruturados, a gente aplica aí todo o conjunto de transformações para cleansing, enriquecimento, normalização, esse tipo de coisa, e leva esses dados para uma próxima camada que a gente chama de silver. Aqui a gente consegue ver que a cada transição de camada eu estou trabalhando na qualidade desses dados. Então, a cada camada ele é um dado melhor do que na anterior, né? Então, a Silver aqui é o local aonde a gente tem que esse dado já está pronto para uso da empresa, né? Das diferentes áreas aí consumidoras, e a área que a gente chama de fonte única da verdade da sua stack de dados. Então, se você, lá na sua empresa, se você quer saber o que é um usuário, por exemplo, vai ser a tabela usuários que tiver na camada Silver do seu Data Lake, porque aqui todas as transformações, todas as unificações, toda a equalização de conhecimento já foi feita, e aqui é a fonte onde tudo deveria beber. E aí, claro,
também de forma similar à organização de data warehouses, existe aqui uma camada além dessa, que a gente chama de Gold, que é basicamente a mesma ideia de um data mart. Então, é onde você vai ter conjuntos de tabelas para uso específico de áreas, e aí onde você vai criar novas colunas com métricas calculadas, fazer agregações, esse tipo de coisa. Então, essa distribuição aqui é o que garante a nossa qualidade no Lakehouse. Aí, bom, então, legal, falamos sobre os componentes da arquitetura, falamos sobre a estratégia ali do armazenamento. Agora, como que a gente coloca tudo isso que eu falei de pé na prática, né? Então, eu começando aqui pela esquerda desse desenho, aqui eu trouxe alguns exemplos que são muito comuns de fontes de dados aí para uma empresa, né? Então, são aqui as aplicações produzindo os dados transacionais, BigQuery, que é onde você unifica lá os seus dados de jornada, de experiência do usuário, então dados de Firebase, Google Analytics, bom, fontes de provedores externos que você tem que consumir ali via API, repositórios de arquivos, né, que você possa ter algum um CSV, alguma coisa do tipo que é produzido também, que você precisa trazer para o seu lake. Bom, bancos de dados que também podem estar acessíveis aí, às vezes não dentro do seu ambiente, mas do ambiente de algum parceiro seu, que você tem alguma integração, e também, e claro, suas próprias bases de dados transacionais aí. Aí, bom, a ideia é que a gente consegue fazer o consumo de tudo isso aqui, falando, né, de AWS, uma arquitetura orientada aqui ao Glue, a gente consegue fazer isso utilizando os Glue Jobs. O Glue é uma ferramenta de extração, processamento de dados da AWS, ele tem uma interface no code e principalmente a grande diferença dele é que ele é serverless e tem uma lista de conectores nativos dele. Então você consegue muito rápido, por exemplo, se conectar a um Oracle somente subindo aqui uma instância dele, abrindo o editor visual, escolhendo o conector do Oracle, passando os parâmetros, pronto, seu dado está pronto para transitar para a próxima camada. A estratégia aqui, como o Glue é uma ferramenta muito flexível, todas essas diferentes origens aqui poderiam ser trazidas utilizando diferentes formas aí de Glue Jobs, até então chegarem aqui para a gente na nossa landing zone, né, que é um bucket S3 lá na AWS, é a solução de storage que eles oferecem, gerenciado. Os dados de aplicações poderiam fazer um caminho um pouquinho diferente, então a gente poderia disponibilizar aqui o Kinesis Stream para esses eventos serem publicados e aí consumir isso também aí através de um job, usando um mecanismo como, por exemplo, o Spark Streaming. Aí, bom, aqui vocês podem ver também que no desenho aquelas camadas que eu comentei lá atrás estão mais ou menos delineadas aqui, né? Então, extração, consolidação, que entenda processamento e consumo. Aí, bom, a parte de orquestração aqui ficaria por conta do Glue Workflows, então, que oferecem uma interface para você fazer esse encadeamento aí de jobs. Então, uma vez que esse dado chegou, qual a sequência de transformações que ele precisa fazer, qual, quais scripts devem ser aplicados nele para a transição entre cada uma daquelas camadas que eu mostrei para vocês. Bom, aí, assim, a ideia então aqui é ter o Glue fazendo tudo isso, né? Aqui trazendo já para esse segundo nível de storage, onde vai estar a nossa bronze, silver e gold. Uma vez que esses dados estão todos processados, a gente tem o Athena como uma ferramenta para viabilizar a camada de consumo. Então, o Athena ele é responsável por ir lá nos arquivos, nos parquês que estão fisicamente no storage, interpretar isso como uma tabela e dar essa visão para o usuário, possibilitando que ele consiga enxergar isso e fazer uma query com SQL, por exemplo.
em vez de ter que escrever algum script mais complexo para poder consumir esses dados. E além de fazer essa interface, ele também disponibiliza é, o conector para que outras ferramentas consumam esses dados. Então, você pode, por exemplo, lá do seu Athena, conectar um Power BI ou se conectar num QuickSight aqui, né, dentro da própria AWS, né, um concorrente aí de DataVis com algumas funcionalidades de Auto Machine Learning também embutidos, uma ferramenta bem legal. Ou então conectar num SageMaker, por exemplo, que vai ver lá o seu conjunto de catálogo de tabelas e você já consegue subir algum modelo de machine learning, fazer alguma análise, montar uma feature store, por exemplo. Então, o SageMaker é a ferramenta da AWS que tem essas features de hiperparametrização, por exemplo, monta diversos cenários ali para você e testa automaticamente com vários parâmetros diferentes para descobrir qual que é a melhor calibragem de modelo para você. Bom, além disso, esses pipelines aqui, eles têm também a responsabilidade de, além de fazer essa transição de dados, fazer coleta de metadados, ou então otimizações de rotina aqui no dia a dia desses dados. Bom, aí uma vez passado por tudo isso aqui, vamos olhar para a camada de governança, né, que é transversal a isso tudo. Então, como catálogo de dados unificado, aí a gente tem o Glue Catalog para resolver esse problema de armazenar ali todos os metadados de tudo que está guardado dentro do seu lake. A gente tem o CloudWatch como uma ferramenta de monitoramento de todos esses jobs e também de infraestrutura, né, de disponibilidade desses serviços. A gestão de chaves aí para encriptamento desses dados também, que é mega importante, a gente pode fazer isso através do KMS, o IAM aqui para fazer a gestão de acessos e o Lake Formation, que trabalha junto com esses caras, adiciona um layer aí de confiabilidade que você consegue parametrizar no nível de coluna qual grupo de usuários consegue ou não consumir uma tabela, por exemplo. Então, você pode disponibilizar a mesma tabela de usuários para dois grupos lá, mas em um grupo pode ver a idade, por exemplo, e o outro não. Você consegue configurar isso nesse nível. E aí, no topo de tudo isso aqui, uma ferramenta de open source aqui, o Data Hub, né, é a ferramenta open source do próprio LinkedIn para que é uma wiki de dados, onde você pode ver os diagramas de lineage, o glossário, fazer uma pesquisa lá dentro, ver se você encontra algum dado por algum termo, por exemplo, por alguma tag. Aqui uma alternativa a esse cara seria o Amundsen também, é outra ferramenta open source para esse propósito muito legal. E aí, claro que cada projeto tem sua própria realidade, então aqui trouxe uma outra variação dessa mesma arquitetura, né? O importante aqui é você saber organizar esses pilares da arquitetura, independente do conjunto de ferramentas que esteja executando ali dentro de cada um. Então, aqui algumas alternativas, por exemplo, para consumir esses dados através de interfaces de API, você poderia usar Lambda Functions, né? Que são pequenos scripts que vão rodar ali serverless, fazer a função dele e pronto. Ou utilizar a ferramenta de SFTP da própria AWS para fazer essa passagem de arquivo centralizada, ou então aqui, no caso de bases de dados, a DMS, que é uma ferramenta própria para replicação de dados também lá dentro da AWS. Aqui você poderia fazer a orquestração disso tudo, em vez com Glue Workflows, você poderia fazer com Step Functions, que é outro serviço gerenciado da AWS para esse propósito, né, de orquestração, de encadeamento de atividades, e aqui você poderia fazer vários encadeamentos de funções disparando jobs dentro do seu cluster. Aqui o EMAR, que é um cluster de processamento distribuído, né, então utilizando Spark aí, Spark, Presto, o Hive. Então, aqui é uma arquitetura, se a outra arquitetura era 100% orientada a Glue, essa aqui é uma arquitetura sem Glue. Mas só para mostrar que a gente sempre consegue ajustar esse tipo de coisa.
Aí passando aqui então para o mundo da Azure, a gente pode ver que o desenho se mantém muito semelhante. Eu trouxe essa primeira arquitetura aqui que usa o Azure Synapse, que é basicamente o concorrente direto do Glue, só que lá dentro da Azure. Então, ele tem aí essas. É um grande ecossistema de ferramentas que tem dentro deles, né? Então, você tem aqui o Azure Synapse Data Pipeline. Para quem conhece o Data Factory, é o Data Factory, só que com uma roupagem mais moderna. Então aqui você consegue, é a ferramenta no code, né? Dá para dizer assim, de fazer pipeline, você consegue arrastando caixinha, montar aqui essas ingestões de dado, ou então se você precisa de algum script um pouco mais customizado, você pode usar o Azure Synapse Spark para passar seus próprios scripts aqui de ingestão. Com Azure Event Hub aqui para as aplicações, também mesma coisa que a história do Kinesis. É, a gente, aqui uma diferença é na camada de consumo, né? Aqui a gente tem o Azure Synapse Serverless SQL Pulse, que é basicamente uma ferramenta que vai trazer aí a mesma funcionalidade que o Athena no AWS para a gente, mas a gente também consegue ter o Azure Synapse Spark aqui para você rodar notebooks através de alguma outra ferramenta, como o Azure Data Studio, por exemplo. Aí, bom, a questão de storage aqui também sem muita diferença, né? A gente usa o Azure ADLS Gen 2, o que é a solução de storage da Azure, para quando a gente vai fazer backup ou rotinas de expurgo de dados, né? Então, algum dado que já está ali com muita idade, 3, 4, 5, 10 anos, faz sentido mover ele para um storage um pouco mais barato. A gente tem aqui o Blob Storage como uma alternativa. E falando da camada de governança aqui de novo, a gente tem o Azure Purview. A diferença daqui para por exemplo, que eu mostrei da AWS é que a gente tem uma ferramenta a menos, né? No que eu trouxe o Data Hub ou a Mountain na outra. Aqui, essas são features que já estariam embutidas dentro do Azure Purview, então conseguir enxergar a lineage, fazer uma pesquisa de glossário, né? Catalogar e etc. Para monitoramento de tudo que está acontecendo, você consegue usar aqui o Azure Monitor, Azure Key Vault como sua gestão ali de secrets e o Active Directory para criar essa camada de roles, grupos, gestão de acesso. Uma alternativa aqui dentro da Azure para essa stack é a utilização do Databricks. Então, aqui, né, essa primeira metade do desenho não muda nada, mas, por exemplo, tanto na parte de consolidação quanto de consumo, você consegue utilizar o Databricks. Então, você consegue, e orquestração também, né? Você consegue orquestrar jobs lá dentro, eles já executam lá no Databricks, né? O Databricks nada mais é do que uma distribuição, então, é um conjunto de algumas ferramentas empacotadas ali para um consumo de uma forma mais amigável. Então, lá você tem a solução de gerenciamento de clusters, solução de processamento distribuído, né, utilizando o Spark, e também você consegue, inclusive tem features de auto machine learning também por dentro do Databricks. Não foi o que eu propus aqui nesse desenho, né? Eu coloquei aqui como se a gente ainda fosse ali para o Azure ML, mas você consegue, por exemplo, plugar ferramentas para consumo direto no Databricks. Então, fazer uma conexão ali, amarrar um Power BI direto com o Databricks. Aqui eu também não trouxe o Azure Data Studio de propósito, porque você poderia, por exemplo, deixar os seus usuários trabalhando ali em workspaces dentro do Databricks com notebooks. Então, ele escreve um Python para fazer uma pesquisa ali no conjunto de dados, alguma coisa mais customizada nesse sentido, para cientistas de dados, um trabalho mais exploratório, né? Ah, e aí, por último, seguindo aqui, a gente tem a versão GCP dessa stack. É, Aqui, a primeira diferença que eu trouxe aqui foi na camada de aplicações, aqui já trazendo, além do Cloud Pub Sub, né, que é aí o serviço gerenciado de mensagerias lá do
do GCP, a gente tem o Dataflow, que é uma ferramenta para processamento de dados. Ele utiliza aí o Apache Beam, né, para consumir streams de dados. Já a gente conseguiria escrever esses dados tratados. Aqui no para as ferramentas, para as soluções aí de base de dados, eu trouxe o exemplo do Cloud Data Fusion, que é também a ferramenta no-code de integração de dados da GCP, então também tem lá a livraria deles de conectores, tudo muito simples, você arrasta, faz as configurações e coloca para executar, o serviço serve, ele sobe, faz o que precisa fazer e desliga. E o Dataproc aqui, que também é a ideia de conseguir executar scripts Spark um pouco mais customizados para fazer essas ingestões de dados em fontes que sejam um pouco menos simples de trazer para o seu Data Lake. Aí, bom, a gente traz tudo isso aqui para o Cloud Storage, né, que é o serviço da GCP nesse caso. Aqui vocês vão ver que eu não trouxe uma alternativa para backup, purge, porque o Cloud Storage tem essa ferramenta de tiering inteligente, é uma das melhores do mercado, então você não precisa se preocupar tanto se o seu dado está num storage muito caro ou no storage muito barato, ele faz essa gestão de uma forma muito eficiente para você. Quando ele vê que alguma coisa não é acessada há muito tempo, ele automaticamente já vai passando isso para faixas mais baratas de armazenamento. A gente tem aí aqui como uma ferramenta de orquestração o Composer, que é basicamente, para quem conhece aí o Airflow, é um serviço de Airflow gerenciado da Google, então você vai escrever DAGs aqui para especificar como vão ser os seus pipelines de dados. Tudo isso trigando aí de novo, né, aí scripts em Spark lá dentro do Dataproc para fazer essa coleta de métricas, fazer essa passagem, essa transição entre aquelas zonas do Data Lake. Aqui, para consumo, a gente tem o BigQuery, que é a ferramenta, que é a ferramenta de camada de DW da GCP, né? Então, onde a gente consegue ter aí consumir tudo isso que está no storage. Você tem a opção também de salvar, de criar tabelas dentro do próprio BigQuery. É claro que a latência é menor, mas o storage é mais caro. Então, eu trouxe aqui uma alternativa onde você faria essas tabelas virtualizadas lá dentro. E aí, para consumo, bom, você pode, além do próprio BigQuery, por exemplo, amarrar um Looker em cima desse conjunto de tabelas, ou então amarrar aí o Google Vertex AI para montar uma feature store, fazer modelos, esse tipo de coisa. E aí, falando sobre camada de governança, o Dataplex faz esse papel de catálogo de dados e também tem lá um front para pesquisa, lineage, esse tipo de coisa. O pipeline, o Stack Driver é a parte de monitoramento aqui da stack, né? Então, ver se está tudo executando bem, se os serviços estão em pé, esse tipo de coisa, se tem algum alerta, por exemplo. O Google KMS, como a gestão de secrets aqui, né? Só a diferença é que essa é a ferramenta do Google, e também de forma semelhante aqui o Cloud IAM, que também é exatamente o mesmo propósito lá que o Azure AD ou o IAM nas outras stacks. Então, bom, aqui, assim, de forma muito, muito em alto nível, né, mas tentando dar um pouco mais de sentido aí, qual que é o papel de cada componente, essas são as alternativas de stacks para você montar um ambiente de Lakehouse funcional nos três principais players de mercado aí que a gente tem. O, eu estou Ô, vendo aqui, ó. Dirceu, Sim, sim, te fazer uma pergunta, cara. por favor. Imagina um cenário, né, onde você tenha um DW, né, como você colocou lá atrás, né, Uhum. primeiros passos ali, né, on-premises, cara. Quais são aí os passos, os desafios para migrar para uma arquitetura dessa, um ambiente hoje on-premises? Certo. Bom, aqui a gente tem alguns
caminhos possíveis, né? Mas eu diria que o mais simples aí é a gente tornar esse ambiente on-premises aí disponível para o nosso ambiente de cloud lá, vamos, sei lá, por exemplo, na Azure. A gente consegue criar, então, sei lá, um túnel de VPC, alguma coisa bastante simples e segura para que esses ambientes estejam acessíveis um para o outro, e você pode pegar, por exemplo, subir um Azure Synapse e montar ali, arrastando caixinha mesmo, um pipeline que vai copiar os seus dados do seu sistema antigo já para a stack nova. É razoável, é um caminho razoavelmente simples de se fazer. Legal, obrigado. Como vai, Dirceu? Tudo bem? Opa, opa, tudo bem, Diego? Tudo bem. É, é possível alguma estratégia para reusar o código da infraestrutura nas diferentes nuvens? Porque são serviços muito diferentes, não é como uma máquina virtual que eu tenho um Terraform e poderia reutilizar muito fácil. Nestes casos, são serviços muito diferentes. Sim. Bom, aqui, né, a gente tem dois temas, né? A gente tem a parte de scripts em si, de gestão de código, e a parte de infraestrutura, né? Falando da parte, começando pela parte fácil, né, que é a parte de scripts, a vantagem dessa stack aqui que a gente está vendo é que, apesar de cada cloud ter a sua solução para isso, dentro desses bloquinhos aí de processamento, por exemplo, a gente está utilizando soluções que são open source e são semelhantes, né? Então, às vezes, fazer a passagem de um pipeline por exemplo, que está escrito em Spark do Glue para uma ferramenta na Azure, você vai ter muito pouco retrabalho em questão de ajuste, né? A lógica do pipeline central se mantém a mesma ali porque é o mesmo framework. Falando da parte de infraestrutura, aí é um pouco menos simples. A gente aqui a melhor coisa que a gente pode fazer é todos esses elementos estarem feitos com alguma solução de infraestrutura como código. Então, por exemplo, na AWS a gente tem o CloudFormation, mas seria legal utilizar, por exemplo, o Terraform, que é uma linguagem que é a mesma linguagem e ela funciona para as três clouds. E aí a gente usando esses templates de infraestrutura como a gente usando infraestrutura como código, a gente é capaz de montar templates, por exemplo, de um job. E toda vez que eu for criar um job, eu apenas copio esse template e parametrizo para minha tabela. Falo, olha, aqui vai agora, em vez de ler do A e salvar no B, eu vou ler do C e salvar no D. E aí a gente consegue ter bastante reutilização de código nesse sentido, né? Você transforma em templates a parte que é repetitiva desse processo. Ou seja, o job deveria Ex- ser parametrizado. Esse é o segredo. Sim, exato. Muito legal. No caso on-premise, seria possível ter esta arquitetura com. Acho que antigamente a gente utilizava Mesos e alguma outra dessas ferramentas, mas não sei hoje o que é usado. Você consegue sim ter uma solução dessa on-premises. É, a grande sacada do cloud é que a gente utiliza serviços gerenciados, né? Então você tem muito menos trabalho de configuração e suporte desse tipo de coisa. Mas, por exemplo, o que você poderia fazer é ter um grande cluster lá, Kubernetes, dentro do seu ambiente on-premises, onde você roda esses frameworks que eu mostrei aqui. Então, você poderia sim ter lá um cluster Spark dentro do seu ambiente local. Você poderia utilizar, por exemplo, o Hive como uma solução para fazer essa disponibilização, essa tradução, né, de ler arquivo e disponibilizar uma interface para fazer uma query de SQL. Aí também existem N caminhos, mas esse é um exemplo de um caminho funcional.
Muito bem. Parabéns. Legal. Obrigado. Dirceu, mais uma pergunta aqui que me fizeram. Do ponto de vista de custo-benefício, cara, hoje, né? Pensando aí num cenário semelhante de volume de dados, de fontes de Uhum. dados, de, vamos dizer assim, demandas aí de processamento, existe alguma diferença significativa de preço hoje entre as três clouds? Ou elas estão semelhantes? O que que você diria aí? É, o... aqui eu acho que a diferença mais significativa é dentro de cada cloud na escolha de ferramentas. No geral, esse é um mercado que está mega competitivo e as soluções são muito parecidas e os preços também. E, inclusive, o método de cobrança também é muito parecido. Então, por exemplo, para essas ferramentas de processamento, geralmente você paga um preço de unidade de processamento, que é a potência da máquina que você está utilizando multiplicada pela quantidade de tempo que ela executou. Isso é quase que universal entre as três clouds. Outra coisa, por exemplo, é para a solução de armazenamento. Todos os storages hoje desses três players são mega baratos e eles também te cobram por giga, né? E assim, as faixas de preço de 10 gigas para 100 gigas muda muita pouca coisa. É questão de centavos, se dá ali $1 a mais, $1 a menos. Então, acho que de forma geral, não tem grandes diferenças, mas o que pode fazer diferença é dentro de alguma cloud você pode ter caminhos mais simples de implementar e que aonde o seu custo seja menor. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Você utilizar, por exemplo, Databricks dentro da Azure é uma solução que vai ser mais rápida de implementar, mas ela também vai ser razoavelmente mais cara do que você fazer tudo isso com Glue Jobs dentro da AWS. Você vai ter mais trabalho de time de engenharia, mas a sua fatura mensal de cloud vai ser provavelmente menor. Então é sempre um trade-off aí que precisa ser analisado de acordo com muitas variáveis. O tipo de expertise que você tem na sua equipe, o seu relacionamento com essas clouds, às vezes você consegue alguma condição melhor, por exemplo. É um tema um tanto complexo, mas no geral não. Cara, para terminar, Dirceu, fala um pouco do skill, cara, do engenheiro de dados. Que conhecimentos são base aí para esse dia a dia? E alguma recomendação também de aprendizagem, né? Como migrar para esse mundo da engenharia de dados, né? Aí também um pouco no mundo da arquitetura. Conta um pouquinho aí do perfil, né? Principalmente os hard skills aí, por favor. Sim. Bom, falando aqui de tecnologia, né? Tudo isso que eu mostrei aqui opera à base até que razoavelmente poucas tecnologias diferentes. Então, por exemplo, Terraform, SQL e Python são três skills aí que já deve cobrir 95% de tudo que eu mostrei aqui. Se fosse para começar por algum lugar, com certeza seria Python. Hoje, Spark aí é um framework dominante quando a gente fala de processamento de dados, e o PySpark, que é você fazer, é, fazer Spark utilizando Python, é, é um, é algo razoavelmente com uma curva de aprendizado boa para quem já tem esse skill de Python, né? Algo tranquilo de se adaptar. Tem também a opção de escrever Spark com Scala, mas eu diria que proporção de mercado é algo que a gente vê muito menos. Então, nessa ordem, eu diria saiba Python e saiba PySpark, né, que é utilizar as libs do Spark no Python, saiba SQL, saiba Terraform. Você vai estar muito bem aí para enfrentar esse mundo novo. E como que era a segunda parte da pergunta, Marcelo? Desculpa. Cara, assim, um pouco de aprendizagem aí, alguma dica, né, para a turma que quer mergulhar nesse tema, o que que você Uhum. sugere? É, eu diria que, assim,
primeiro de tudo, né, é entender como que funciona Spark, como que funciona trabalhar com dados distribuídos, né? Então, o que é trabalhar com um cluster com um volume gigante de dados em paralelo? Você pega lá um blocão de 10 gigas de dados e uma máquina vai separar isso em 4, 5 pedaços e trabalhar em paralelo e te dar o resultado no final consolidado. Então, entender como funciona o Spark é um skill muito legal. E na sequência, eu diria que escolher uma dessas stacks, não tentar abraçar o mundo, saber tudo de largada, mas escolhe, por exemplo, a AWS e falar como que eu consigo subir um Glue Job, por exemplo. Entender os pedaços menores do que compõem aí fazer um pipeline de dados. Sabendo o que vai dentro do pipeline, sabendo como funciona a ferramenta onde ele vai estar rodando, você é capaz de evoluir muito rápido nesse universo e aí começar também a olhar para as outras clouds. Uma vez que eu entendi como é o Glue, pô, deixa eu ver se o Azure Synapse é tão diferente disso. Você vai se surpreender e descobrir que não. É mega parecido. Muita pouca coisa nova que você vai ter que aprender para poder transitar entre os dois mundos. E para o Dataproc também, por aí vai. Pô, legal. Pessoal, eu acho que é isso. Se alguém tiver ainda alguma pergunta, essa é a hora. Senão a gente encerra. Como eu comentei no início, a gente vai ter uma sequência aí de webinars, né? O próximo, eu diria que também é imperdível, aí vamos falar de Web Analytics, né? Então, como que a gente usa dados aí, né, para monitorar a jornada do cliente, entender comportamento do usuário, daqui a 15 dias, tá? Então é isso. Obrigado demais aí pela participação de todos. Eu deixei meu e-mail aí no chat. Se alguém quiser o material que o Dirceu apresentou, a gente passa. Também vamos depois botar o conteúdo aí no YouTube e tal, para que também fique aberto aí para todos, tá bom? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado demais, Dirceu. Parabéns, foi excelente, cara. Muito obrigado, valeu pessoal pela atenção. Boa Parabéns, noite. Boa noite. Boa Obrigado, noite. Marcelo. Tchau, Tchau. tchau. Valeu.